Fala galera, boa noite. E hoje eu vou fazer um trabalho no domicílio, digamos. Acompanhe aí. Bom, o que aconteceu foi o seguinte. O Paulo, ele me mandou uma mensagem no YouTube. Ele tá com uma dúvida aí sobre carbonatação. Ele fala que ele faz a carbonatação do jeito que tá no vídeo praticamente que eu fiz. Eu vou deixar aqui pra vocês. E mesmo assim fica super carbonatada na extração. Eu vou ver qual que é o problema. Ele mora pertinho de casa aqui. Eu falei, porra, eu vou aí, posso dar uma olhada, vou tentar te ajudar. Vamos ver se consigo resolver, mas eu acho que eu consigo. E tá chegando a fera aí. E na verdade eu vou tentar descobrir qual que é o problema. E aí o problema que ele tiver aqui eu vou passar pra vocês. Fica aí como ajuda. Bem, agora já se passaram alguns dias aí. Nós conseguimos, eu e o Paulão, a gente fez juntos. A gente fez funcionar perfeitamente a extração, a carbonatação e a extração no equipamento dele. Ele tinha um problema de extração. Então ele carbonatava e ele falou que seguiu todos os passos da forma que eu explico e mesmo assim ele não conseguiu o resultado que ele esperava. Fiz algumas perguntas para ele e tal, mas é muito... A questão de carbonatação forçada é simples, mas não é tão simples. É simples, mas é cheio de detalhes, digamos. É muito simples. Depois que você entende a lógica, é muito simples. Mas até entender a lógica tem muitos detalhezinhos. Bom, aí a gente tem que ir eliminando os problemas. Cheguei lá, a torneira dele, ele fez uma adaptação na geladeira mesmo e a torneira fica no plástico. Como a torneira fica para baixo, caída, ela fazia uma curva em cima. E qualquer curva que tenha para cima, qualquer descida que tenha, digamos, pode causar uma bolha. Causou bolha, pode causar turbulência. Eu falei para ele assim, Paulão, vamos por eliminação. Essa torneira está um pouco caída para frente e isso pode contribuir com problemas de espuma, que ele falou que ele só tinha espuma. Ele tirava com 0.1, 0. nada, só espuma. Aí falava para ele assim, aumenta a pressão, tira em 2, 2,5, 3 bares. Ele fez teste de tudo e só saía espuma. Ele não conseguia extrair a cerveja dele de uma forma decente. Ele até fez uma festa aí, na festa foi tragédia total. Ele é bem metódico, bem exigente, como todos nós, cervejeiros caseiros, e ele não ficou feliz com essa questão, entendeu? E daí foi a hora que nós resolvemos unir as forças aí para solucionar o problema. Originalmente nas torneiras vem aquela ligação que é para baixo. Essa ligação é para você pôr a mangueira e descer diretamente. Então quer dizer, isso daqui já força uma descida. Por que ele força? Porque é o seguinte, quando a cerveja está saindo, indo do post-mix, barril, não importa, em direção à torneira, ela tem que sofrer uma resistência. Pode ser uma resistência por pressão ou uma resistência por gravidade mesmo. Então, o melhor cenário é a torneira em cima, saindo, subindo. Ela vai subindo, ela vai expulsando o ar até chegar o líquido lá em cima. No duto não pode ter ar, porque se tiver ar vai dar turbulência. É a hora que dá aqueles trancos, tal. Ou então, se tiver um ar que ele sai pela torneira, ele vai sair com esses trancos e vai tirar e vai sangrar o sistema, né? Sangrar o sistema é encher de líquido o sistema. Agora, se tiver alguma bolha de ar que não tenha como sair, por exemplo, numa curvatura, a curva, se ela formar uma bolha de ar aqui em cima, ela não vai conseguir sair. Por quê? O líquido vai passar por baixo dessa bolha de ar. E nessa passada por baixo pode gerar uma turbulência. Então a gente foi eliminando. Falei pra ele, ó, põe aí inclinadinho. A parte legal do Paulo é que tudo que eu sugeria, ele fez, entendeu? Colocou inclinadinho. Bom, beleza. Quando eu cheguei lá, ele não tinha feito nada. Eu achei sensacional isso, porque ele deixou pra eu pegar do zero. Então ele tinha uma com Galaxy, que ficava em um desses fermentadores, e uma com Amarillo, que ficava no outro fermentador. E desses fermentadores ele tinha mais do que 19 litros, então ele encheu um post-mix grande com Galaxy, encheu outro post-mix grande com Amarillo, e o que sobrou das duas ele misturou, porque os lúpulos se parecem, tem uma certa semelhança, digamos, e ele colocou num barrilzinho de 10 litros. O de 10 litros, aí entra a primeira curiosidade, quer dizer, na verdade não é segredo algum para alguém, mas é um detalhe muito interessante. Headspace. Headspace influencia diretamente no tempo de carbonatação. Se você pegar um barril de 10 litros, colocar um dedo de cerveja e puser 2 bares de pressão, em
meia hora você já tem ela carbonatada perfeita para beber. Se você deixar mais do que isso, ela fica super carbonatada. Se você pegar esse mesmo barril de 10 litros e deixar um dedo de Headspace e puser os mesmos 2 bares, daqui meia hora ele vai estar perto de 2 bares e a cerveja vai estar 100% flat. Porque aí entra uma questão de quantidade de gases. Aí eu vou deixar aqui, ó, tá? Teoria de gases. Se quiser se aprofundar, dá uma olhada nesse vídeo. Mas basicamente é isso. Volume, quando a gente vê no Beersmith, volume é a quantidade de CO2 e não a pressão. Então nós encaramos o primeiro ponto aí. A geladeira dele, ele usava a temperatura em 0 grau. 0 grau é uma temperatura excelente para carbonatação. Mas tem que tomar cuidado, porque ela tem uma capacidade absurda de absorver CO2. E para uma carbonatação excessiva é muito fácil, e era o problema que ele estava tendo. Ele estava tendo problema de carbonatação excessiva. Eu vou chegar na explicação. Então, na verdade, quando a gente colocou no 19 litros, sobrou isso daqui de Headspace. No outro, sobrou isso daqui, quase parecido. Já no de 10 litros, ele levou mais ou menos uns 6 litros. Então, se a altura total era isso, ficou quase a metade de Headspace. E a gente colocou 2 bares em cada um. 2 bares no 19, 2 bares no outro 19, 2 bares no de 10. E eu falei, Paulão, amanhã, isso era uma segunda-feira à noite, eu falei, amanhã, de manhã, mede a pressão de cada um e me manda um vídeo, que é esse vídeo que vocês estão vendo. Então no outro dia ele fez a medição, um dos post-mix grandes estava com 0,5 bar. No segundo, já estava com 0,607 mais ou menos, dos 2 grandes. Aí que vem a parte interessante. No pequeno, que tinha um Headspace bem grande, nós colocamos 2 bares também, já tinha 1,5 de pressão. Bem, o que a gente pode concluir então? Se estava com 1,5, significa que o CO2 já não está conseguindo mais entrar na cerveja. Então, na teoria, aquela cerveja já estava carbonatada. Vamos fazer um teste? Pedi para ele fazer um teste, só para ver. Alivia, coloca 1,1 bar, 1,2, que essa vai ser sua pressão de extração. Lembra que ele fazia em 0? Eu falei também para ele, cara, pode fazer em 5, porque 0 grau para tomar uma cerveja dessa, uma IPA, é muito gelada, perde alguma coisa, né, dos sabores. Então eu falei para ele fazer 5, 6 graus, e ele fez isso daí. Então o cenário dele se tornou praticamente o cenário que eu tô acostumado. Aqui em casa eu trabalho com cerveja em torno disso, 5, 6 graus. Ele fez, me mandou esse vídeo que vocês estão vendo. Olha só, que interessante a extração. Nesse caso, daria até para abrir um pouquinho mais a vazão, porque estava fraca. Ele nunca tirou cerveja desse jeito, isso daí com 1 dia de carbonatação. Ele me mostrou mais próxima, ele fez uma foto e me mostrou mais de perto essa cerveja. E ela não estava perfeita ainda. A carbonatação dela não estava perfeita. Tinha bolhas grandes. Eu falei, cara, tá quase chegando, mas ainda não tá perfeita. Os outros 2 barris eu nem pedi para fazer teste, que eu tinha certeza que estavam flat. Aí que entra a parte interessante, que ele já se ligou mais ou menos como é que funciona o esquema. Por si, ele foi lá, colocou 2 bares no grande, 2 bares no outro grande, e nesse pequeno ele não colocou gás. Falei para ele assim, Paulão, mira 1,2 bar, 1,3, essa vai ser sua pressão. Você precisa encontrar o número mágico, digamos assim, para o teu sistema. Eu até achei que o manômetro dele estivesse marcando errado, eu levei o meu manômetro para aferir, o dele estava marcando certinho. Eu, com a minha experiência aqui, isso vai depender de cerveja para cerveja, claro. A gente estava seguindo a tabelinha, né, que eu já expliquei. Só que mesmo assim eu falei para ele, vai com cautela, vamos errando por baixo. Porque é mais fácil você corrigir uma cerveja flat do que uma supercarbonatada. A supercarbonatada ela vai demorar mais tempo para você corrigir. É mais fácil você inserir o gás na cerveja do que você tirar o gás da cerveja, depois que ela já está carbonatada. E aí ele fez a carga de 2 bares em cada um, dos 2 barris, e nada no pequeno. Continuou, se passaram uns dias, e daí eu comecei a gente foi acompanhando, e o pequeno, que estava 1,5, ele não teve tanto tempo, ele baixou para 0,6, mais ou menos em torno disso, que eu falei para ele, não dá mais carga, vamos fazer um teste. Baixou bastante. Aí ele deu mais uma carga, eu falei, vamos com cautela, dá uma carga de 0,8. Aí depois a gente percebeu, enfim, a gente foi afinando a coisa. No final das contas, ele deu uma carga de 1,1 no pequeno,
1.1, 1.2 e ficou nesse 1.1, 1.2, 1.3 no máximo. Eu falei para ele, Paulão, 1.3 no máximo, 1.4 estourando muito mesmo. E ele entendeu e fez isso daí. Daí eu, por curiosidade, falei, pô, você tem um vídeo mostrando como que era a sua extração, o problema, você tem um vídeo? Ele falou, não. E faz sentido, né? A gente tá com um problemão lá gigantesco, vou parar para fazer videozinho, cara, do erro. Não faz sentido, né? Então ele não tinha. Mas aí ele disse que ele tinha um vídeo, inclusive eu provei com ele lá, ele tinha uma Berliner com goiaba. Ficou espetáculo essa Berliner com goiaba. Eu pedi a receita, eu vou repetir aqui no canal. Valeu, Paulão. E ele mostrou o vídeo, eu provei em garrafa, eu tinha feito lá com Prime, beleza. E ele mostrou o vídeo, a cerveja desce linda. Ela desce linda, perfeitamente. Só que dá uma reparada nos trancos que tá dando. Esses trancos nada mais é do que uma pressão violenta. Mas ali ele estava tentando, porque todo mundo falando, aquele negócio, todo mundo dá palpite. Pô, eu não consigo tirar a cerveja, cara, aumenta a pressão. Eu não consigo tirar, baixa a pressão. Não adianta. A gente tinha que achar o problema. E a gente encontrou o problema. O problema era justamente esse. Ele usava uma pressão muito alta para extrair. Então eu reparei também que ele tinha o costume de ir lá, porque ele deixa o CO2 dele fora da geladeira. Até expliquei para ele que não teria problema deixar dentro. E aí de repente, isso eu não falei com ele, mas se de repente ele fizer um furo na geladeira e passar o tubo, deixar o CO2 por fora e deixar conectado lá dentro. Mas ele faz o seguinte, ele conecta o gás, fazia, né? Quer dizer, ele pode continuar, mas agora ele já entendeu a limitação. Conectava o gás, mandava gás para dentro e ia extraindo a cerveja. Legal? Aí acabava o gás, ele ia lá e colocava mais gás. Isso até expliquei num vídeo da teoria de gases. Só que ele colocava muito gás. O que acontecia? A cerveja estava perfeita, carbonatadíssima, certinha, redonda, beleza, bacana. Só que ela estava carbonatada com 1.1 bar. Na hora que ele colocava 1.5, e ainda vem esses malucos falavam assim, ó, mete 2,5 aí que você vai extrair melhor. Vai extrair perfeitamente. Só que 2,5 lá dentro vai dissolver e vai virar carbonatação. Então, ele trabalhava alguns dias legal, entendeu? Ele trabalhava, ele fazia, 3, 4 dias saía perfeita a cerveja dele. Perfeita com esses trancos aí. E esse tranco é sinal de superpressão. E não pode trabalhar com muita pressão, isso daqui, entendeu? Por quê? Porque a gente está num cenário de 6 graus. Claro que se você for usar fora um barril quente, que esses barris da Brahma, por exemplo, que usa fora, os caras usam mesmo 2,5, 3 bares. Só que daí entra naquela... Lembra da explicação que eu falei? Da temperatura e da pressão? Tá no link, tá no vídeo aí de teoria de gases que eu deixei no começo. Mas você aumentou a temperatura, automaticamente você tem que aumentar a pressão para ter o mesmo volume. Trabalhando com 6 graus, que é a temperatura que ele adotou agora, ele precisa de uma pressão baixa para a mesma quantidade de volume. E se você puser mais volume, nada a ver com pressão, se você puser muito volume, você carbonata demais a cerveja. Se você puser pouco volume, você deixa ela mais para o lado flat da coisa. Então tem que tomar uma atenção nisso. Qual que é a pressão ideal de novo? A pressão ideal de extração é a pressão de carbonatação. E consegue. Aí depois disso, a gente fez tudo isso, instruí ele bem. Ele setou a pressão dele, o número mágico dele, digamos, é o mesmo do meu, 1.2, 1.3. E eu falei, agora, cara, é ajuste fino. Não tá legal? Aumenta 0.1. Vai mudar a carbonatação. Pra cacete. Tá muito forte a carbonatação? Baixa 0.1. Então, o ajuste fino é isso aí, 0.1, 0.1. Esses camaradas que chegam, por exemplo, falam assim, vou colocar 2 bares e vou extrair. Tá bom, vai funcionar, vai extrair realmente, não precisa ficar engatando toda hora. Só que é questão de dias. Se você esquecer, por exemplo, de um dia para o outro, ou esquecer a semana, por exemplo, os 2 bares que estão lá no Headspace vão virar CO2 e vai supercarbonatar a cerveja. Que era justamente esse o problema que o Paulão tinha. Então eu falei para ele assim, Paulo, tá saindo legal? Ele ficou super feliz, óbvio, né? Ele viu funcionar. Ele ficou super feliz mesmo, ele falou assim, cara, eu não estou acreditando no que eu tô vendo, tá sendo perfeito a Robinho, tô feliz pra caramba. Ele falou assim, eu não tô entendendo nada. E na hora que eu li isso daí, eu falei, caraca, deu merda, né?
falei, mas por que? Tá saindo ruim? Ele falou, não, tá saindo muito bom, mas eu não tô entendendo nada. Por que ele não tava entendendo nada? Porque ele tava perdido nesse negócio de pressão. Cada um fala uma coisa. E daí eu cheguei pra ele e falei assim, vamos fazer um teste? Volta tudo do jeito que era. Tudo do jeito que era. Coloca a torneira para baixo, coloca o tubinho ao invés de descer, o tubinho fazendo a curva. Vamos fazer o cenário que você tinha, o cenário todo errado. Ele, beleza, fez lá tudo, extraiu a cerveja perfeita. Então o que que era? Na verdade o que que era? Era super pressão, uma pressão excessiva para extração. E a pressão excessiva para extração, no momento da extração, ela não causa muito dano, ela não é tão perceptível. Porém, com o decorrer do tempo, essa pressão do headspace vai entrar na cerveja e aí supercarbonata. E era esse o problema que ele tinha. No dia seguinte a gente conversou sobre a cerveja e aí ele começou a me mostrar algumas fotos e alguns vídeos que ele fez também. E eu falei, Paulão, 1.5 vai começar a supercarbonatar a sua cerveja. Baixa para 1.4, 1.4, 1.3. Erra para menos, né? Lembra que eu falei do erra para menos? Enfim, ele colocou 1.4, 1.3, fixou nesse número. Já faz mais de 6 dias que ele está bebendo. Ele já terminou o barril pequeno. Estive com ele ontem para fazer o teste final, verificar. A cerveja do cara ficou perfeita, extração perfeita, legal? E aí, para encerrar o vídeo, ele fez um vídeo. Ele estava extremamente empolgado, que ele nunca tinha tirado cerveja com aquela vazão mesmo. Ele usou um copo de IPA, um copo de IPA já faz muita espuma, a própria IPA já faz muita espuma. Mas dá uma olhada na velocidade que ele extraiu a cerveja. Estava extremamente empolgado. Depois ele deu uma fechadinha, né, pra ficar mais perfeitinha lá. Mas dá uma olhada. Vamos fazer um teste. Vamos lá. Olha isso, Robin. Olha a vazão que tá em 1.2 bar. Sinceramente, eu nunca vi tirar chopp desse jeito. É isso, galera. Eu mostrei aí pra ele, até brinquei com ele, falei, tá vendo? Nem tudo no YouTube é editado. Ali foi na raça mesmo. Está funcionando 100%, ele está extremamente feliz. Apesar de eu não ter vendido o equipamento para ele, eu também fiquei muito feliz porque eu fiz funcionar lá com ele, entendeu? Eu fiz ele entender como funciona a teoria e agora, cara, agora ele já está pronto para qualquer desafio aí, qualquer breja que vier, ele já sabe carbonatar perfeitamente, já sabe extrair perfeitamente. E eu fico mais do que satisfeito porque as mensagens que ele me mandava porra, legal pra cacete. Ele tava empolgado, cara, parecia criança que acabou de abrir o brinquedo. Bacana? Isso aí, galera. Obrigado. Cheers! Fala, mano. Bem? Prazer, cara. Bom? Belezinha, e você?